Hoje é uma noite muito especial. Início a um novo ciclo. Eu estou muito animado para fazer networking de alto nível, fechar negócios e poder pensar em como é que vai ser o ano que vem. Estamos trazendo uma edição com muito mais novidades. Execução que faz acontecer. A expectativa para ano que vem é ser ainda maior, trazer mais inovação, trazer mais IA, entregar mais conteúdo para todo mundo. Mudo. Opa! Bem-vindos a mais uma live do Summit de Inteligência Artificial, o maior ecossistema de IA da América Latina, um evento que acontece pelo terceiro ano seguido em Joinville, no Agora Tech Park, nos dias 18, 19 e 20 de junho. E a gente está fazendo essa live hoje aqui pré-summit para vocês conhecerem mais do Ângelo Rec Neto e do Felipe Naumann, que são palestrantes confirmados esse ano para o evento. Vou passar aqui, brevemente, a bio do Ângelo Rec Neto, CEO da 4C Innovation Consulting, empresa de Joinville voltada à consultoria em pesquisa e desenvolvimento de produtos, gestão de projetos e estruturação de financiamento FINEP e BNDES para inovação, tá, galera? Mais de 20 anos dando aulas em pós-graduação e graduação. O Felipe Naumann, galera, que está aqui com a gente, é head de parcerias e expansão de mercado do Nordeste do TikTok e também publicitário, professor, pesquisador e criador de soluções próprias voltadas ao neuromarketing mais a IA. Boa noite, Ângelo. Boa noite, Felipe. Bem-vindos e obrigada. Boa noite, tudo bom? Tilon, Felipe, pessoal que está assistindo a nossa live, prazer estar aqui com vocês. E já aquecendo, né, para o dia 20, eu tenho a missão de fazer uma palestra, um workshop, na verdade, para vocês, sobre como usar os editais do FINEP para alavancar as empresas, né, com projetos de IA, né? Então isso é bem interessante. A gente vai falar um pouquinho aqui também, né, mas lá no dia 20, às 9, estaremos fazendo um workshop fantástico aí com vocês para vocês aprenderem como utilizar essa vantagem, né, competitiva que nós temos aqui no Brasil. Show! E Felipe Neumann também, Naumann. Falei certo a tua mini bio, amigo? Perfeito, Odilon. Pô, falou, já está preparado para falar lá no dia, já aqueceu bem. Então vamos começar, porque o Felipe ele tem uma solução de neuromarketing em IA. Você vai dar palestra, né, Felipe? Isso, eu vou fazer a palestra no dia 20, às 11 horas. Qual que é o tema da tua palestra? Então, o tema hoje que a gente vai falar sobre a palestra, ela vai ser Neuromarketing e Inteligência Artificial. Como convencer o cliente em milésimos de segundos. Olha, então aqui, gente, temos uma boa Impactante, combinação, né, Ângelo? Aqui. Isso, acho que é impactante, né, essa palestra do Felipe, né, como convencer o cliente. Acho que é uma questão muito importante, né, porque o convencimento, né, cada vez, né, na velocidade que a gente vive hoje, é mais instantâneo, né, já passou aquele tempo que você via, eu lembro quando era criança, né, que a gente não tinha internet, via na televisão, né, e onde eu morava, que é o interior de Santa Catarina, só tinha uma televisão, né? Só tinha um canal que era a Globo, né, na época. Então, era aquilo que você tinha muito pouco acesso à informação, né? Então, a tua decisão era mais fácil, né? Vamos pensar assim, né? Hoje não, você é bombardeado todo instante, né, por uma quantidade de informação gigantesca, né? Então, acho que realmente isso que o Felipe vai ser fantástico, né? Vamos. Né? Sim.
Até Então, aqui é uma perguntinha, uma curiosidade, Ângelo. Que cidade que era do interior de Santa Catarina? Uma cidade chamada Jaborá. Jaborá? Fica no meio oeste catarinense, entre Joaçaba e Concórdia. Oh, legal. Pouca gente Felipe, conhece, né? é isso mesmo? Como que está hoje? Você trouxe aqui, eu até dei uma olhadinha na tua solução em IA, bem legal, que é a Emovision, né? isso. Então, dando seguimento ao que o colega Ângelo falou, eu também sou professor, tá, Ângelo? Quem sabe já não dou aula também em Joinville e vamos fazer conexões. A gente precisa entender diversos fatores. O modo de pensar, de convencer, de raciocinar mudou. Não é a venda que a gente fazia antigamente, o mercado não tolera mais pessoas que não saibam ter um grande poder nas vendas. Então, durante muito a minha jornada de publicidade, eu sempre foquei uma coisa muito importante, não foi em vendas, gestão do processo do cliente. Então, eu sempre falo que para entender uma jornada do cliente, a gente tem que dar uma volta ao mundo. E um dos principais fatores que me fez desenvolver a Emovision foi a psicologia do consumidor. Eu trouxe isso de vários cases de estudos sobre psicologia do consumidor. E aí, dentro de tudo isso, Ângelo e Odilon, uma coisa começou a me chamar a atenção. Hoje a gente não vende só com a voz, a gente vende no olhar. E se eu não tenho hoje como metrificar o meu público, eu não sei se ele está emocionado ou se ele está triste. Então, eu juntei a publicidade, como que eu transformei a Emovision? Olha como os tempos hoje são maravilhosos. Eu juntei todos os meus anos de publicidade, MBA e companhia, após o neuromarketing, e aí a gente vai desenvolvendo a inteligência artificial. E o que a IA me ajudou muito? A agilizar o código. A engenharia, ela, posso dizer, 80% foi construída por mim. Que a gente sempre fala uma coisa muito importante, já que a gente está falando de tema de IA. Nunca entregue 100% a IA. Por quê? Porque o maior aditivo que a IA procura é isso aqui, a nossa mente. Nós que somos importantes para qualquer ferramenta de IA. Ela fica ali caçando as nossas informações para alimentar ela. Isso a gente pode estender um pouco mais tarde. Então, o que eu traduzi em 3 pilares a Emovision? O pico emocional, a forma do olhar, e ela te pega em 70 pontos faciais. E como é que ela traz o cliente, Felipe? Em 35 segundos eu consigo te mapear. E como é que sai o resultado? Através de uma telemetria baseada nas 7 emoções universais. Só uma pergunta, eu posso deixar o link aqui para as pessoas conhecer a Pode, Emovision? por favor, pode colocar aqui, amigo, no E já vou chat. dar um spoiler, tá? Eu só vou fazer um aquecimento e no dia que for a minha palestra, no dia da minha palestra, todos que vão estar presentes vão poder usar a Emovision. Eu vou colocar aqui, tá? Você pode passar para o Ângelo também o diálogo, que eu quero que as pessoas entendam, enxergam também essa nova forma de que a gente se comunica com o cliente, porque visão hoje se transformou em dados e poucas pessoas não perceberam isso ainda. Beleza. Vamos colocar aqui a ferramenta da Emovision para a galera poder acessar, tá, gente? E vamos até vincular, esse foi um projeto que tu fez, né? É uma inteligência artificial, né, com todo o teu desenvolvimento e pesquisa. Ângelo, justamente você traz um conteúdo sobre isso, né? Muitas pessoas têm projetos inovadores que vão resolver problema da vida das pessoas e, por vezes, estão procurando fomento, né? O dinheiro para poder realizar esse projeto. E você é especialista nisso, em FINEP, em BNDES. Muita gente acha que, eu não consigo. Antes mesmo de tentar, já pensei, eu não consigo. Como que funciona para a gente? Ótima pergunta, Dilon. Forci já completa exatamente na semana que vem 11 anos de fundação, né? A gente começou e desde lá a gente trabalha com esse pilar de fomento, né? Porque a gente começou a desenvolver produtos e o nosso cliente falou, puxa, agora eu tenho o produto, mas não tenho dinheiro para lançar. Então, a gente já fazia isso nas multinacionais que eu trabalhava, eu
os outros sócios, e então acabamos trazendo isso para uma competência da Forsee. E o que remete à questão do investimento, que é muitas vezes o P&D, né, seja P&D de produto, de software, né, qualquer atividade de desenvolvimento, ela é uma atividade que consome muito recurso, né, muito recurso financeiro, muito recurso humano, equipamento e tudo mais. E muitas vezes é o que seca digamos, o caixa da empresa, né, porque você tem que investir muito, às vezes com uma incerteza gigantesca, porque tu não sabe se o produto vai dar certo ou não, porque o risco tecnológico associado a esse produto é muito grande. Então, o que acontece? O FINEP, o BNDES, enfim, né, os bancos de fomento no Brasil, eles têm linhas específicas para esse financiamento. Então, nós temos uma linha que é financiada, ou seja, eu consigo acessar esses valores com juros subsidiados, né? Então, um juro bem menor que o juro do mercado. E eu tenho as linhas que são os editais de subvenção, onde o FINEP vai dar parte do dinheiro para a empresa e a empresa não precisa devolver. Quanto é essa parte? Depende do tamanho da empresa, né? Que pode ser de 10% a 50%. Tá? Como funciona isso? Né? Primeiramente, a empresa tem que ter inovação. Né? Fato. Se a empresa não tem inovação, ela não vai estar habilitada a entrar num edital desse. Mas a empresa precisa fazer uma inovação como essa do Felipe, que é talvez revolucionária, né? Ao menos no Brasil, talvez no mundo, né, Felipe? Depois tu pode até nos explicar um pouquinho mais nesse quesito. Se for uma inovação disruptiva, inovação a nível mundial, nacional, eu consigo acessar alguns editais específicos de não reembolsável, aquele que eu vou ganhar o dinheiro. Né? Se é uma inovação interna, menor, nacional, ou até mesmo da própria empresa, eu consigo as linhas de financiamento, né? Que elas são mais abrangentes, elas não são voltadas para um só tipo de tecnologia, né? Tá? Então, são esses dois caminhos que nós temos aí, principalmente no FINEP. Tá? E o BNDES também tem atuado bastante em algumas linhas bem interessantes. Né? Cito para vocês, recentemente o BNDES abriu uma linha para recrutar doutores, né, que pode estar morando fora do Brasil, ou até aqui no Brasil sem emprego, né? Então, para fomentar o avanço tecnológico do Brasil. E tem as outras linhas também de fomento com menores, digamos, para empresas não tão constituídas, para uma empresa iniciante, né, também podem ser acessadas, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem a FAPESC, lá em São Paulo tem a FAPESP, né? E toda essa rede no Brasil inteiro. Então, depende da empresa, se ela é iniciante, se é uma empresa que já está bem constituída, se é uma empresa que já tem um faturamento recorrente, né? Ela vai se encaixar num edital ou no outro, né? Então, isso parece confuso, né? E talvez seja, tá? Para quem não entende, né? Mas a gente também, dentro da Forsee Innovation, consegue dar esse direcionamento, e no nosso workshop a gente vai debater um pouquinho sobre essas questões, tá? É importante a gente ressaltar agora aqui, né, principalmente nesse tema de IA que a gente está discutindo, que o governo federal, ele, dentro dos editais FINEP, ele lançou uma linha destinada às empresas que estão desenvolvendo inteligência artificial. Né? Então, tem uma linha robusta lá, com os interesses do governo nacional, que vão fomentar os projetos e as empresas que consigam, né, convencer, digamos, o pessoal da FINEP que aquele projeto dele realmente é um projeto de alto impacto tecnológico, um alto risco tecnológico, né? E assim eles conseguem oferir os valores lá que o FINEP está, eu ia dizer dando, né, mas é dado mesmo, que é não reembolsável, né? Que o FINEP vai financiar e você não vai precisar devolver. Então é fantástica essa oportunidade que a gente está tendo nesse momento, e as empresas né, têm que aproveitar desse momento para conseguir alavancar o seu desenvolvimento, né, com um risco financeiro menor, né? Porque o risco tecnológico, claro, continua existindo, né? O risco mercadológico também vai continuar existindo, mas com você vai ter esse aporte ali do FINEP que vai reduzir o teu custo e teu risco financeiro de uma forma bem significativa, tá? Ó, galera, para quem
Estava esperando ouvir isso. Eu acho que isso é o sonho de muito empreendedor, né, Felipe? Ouvir isso, que você tem essa linha de crédito, até não reembolsável, como o Ângelo trouxe aqui, e você pode, né, conseguir junto ao governo. Fala um pouco mais, Felipe. Eu vou até pegar e colocar aqui o link da ferramenta da Emovision, galera, aqui, ó. www.felipenauman.com/emovision.html. Eu entrei lá, eu gostei, eu dei uma olhada, tem a face, tem todo o scanner que passa, né? Conta mais pra gente disso. Então, como eu estava falando mais cedo, a gente precisa entender que a nossa carga de dopamina ela é feita em dois momentos: a recompensa futura e a recompensa na hora que você consegue ter esse poder de persuasão, na hora que você faz a venda com um cliente. Então, a Emovision, ela junta o neuromarketing, tá? Todo esse trabalho de a dopamina, o sensorial, a serotonina, justamente para a gente entender esse momento. Quando você pega ela, você ainda tem um mapa de calor, que ela consegue te monitorar através da câmera, de uma visão tudo ocular. Então, o que é que a gente faz dentro dela? Se você analisar, não sei se ela tem, eu ainda consigo brincar. Eu falo que quando a gente vai para a ferramenta fazer o teste dela, o que é que a gente também faz? Ela pega a sua pupila e como é que está o seu nível de emoção. Então, é importante a gente saber que ela não é só aplicada para uma área de vendas, ela pode ser aplicada para a educação, para o varejo, para a clínica de estética, que é aquilo que eu sempre falo, tudo hoje se transforma em dados, e a emoção virou um grande aditivo sobre essa forma de ter o cliente através de dados. E tudo isso, Odilon, a gente busca porque quando a gente vai fazer um mapeamento sobre a psicologia do consumidor, você vai ver que quando a gente mostra o mapa mental, não é fácil você fazer um processo de compra para chegar até onde você quer atrair o seu cliente. E existe uma coisa muito importante quando a gente fala sobre a Emovision, que é a emoção através da visão, que 95% das pessoas, elas compram pelo inconsciente. Então, isso é importante. Mas aí vem uma questão, tá? Então, vender é fácil pra caramba. Não, vender não é fácil. Aqueles 5% que vão pela razão são mais detalhistas. Então, a gente sempre fala, a Emovision, ela te ajuda a você ter um conhecimento do seu cliente, do seu público, como é que você pode fazer sobre ela e como é que tudo isso faz. Então, na hora que você vai fazer um teste com ela, durante esses 35 segundos, que é um tempo fundamental, ela te dá, no resultado final, um laudo, e ela também te dá frames, né, quadros, que vai falar qual foi o maior pico que você se emocionou, e também pode te mostrar um momento que você não está nem aí, que você está triste, como mostra ali dentro do site que eu falei para vocês, nós temos o feliz, o indeciso e o que não quer comprar. A ferramenta funciona igualmente como é que eu coloquei aqui dentro do link que eu passei para vocês. Então, como eu falo assim, poxa, a gente está numa IA, no momento que é IA, então pegue, abrace a oportunidade. O Ângelo falou agora que até me empolguei, vou conversar com ele lá no evento para colocar a Emovision na FINEP, porque a gente precisa de ter essas ferramentas, tecnologia. E, além disso, eu também tenho algumas outras ferramentas que eu também construí uma rede neural, que você faz ela em 3 passos, mas a rede neural é mais voltada para copy, tá? Copyright, storytelling. Se você tem autoridade, o ego e como está o calor do seu texto. Então, hoje você entende que a inteligência artificial, se você souber usar ela de uma forma assertativa, ela sempre vai ser ao seu favor. E eu digo hoje, ela acelerou muita coisa em processos, principalmente em códigos. Odilon, eu venho de uma época, que o amigo Ângelo vai entender o que eu vou falar, que eu conheci a Mata Virgem da internet. Nós não tínhamos internet como a que a gente tem hoje. Eu vim de uma época que eu programava em bloco de notas, que o nosso programa, né, de texto se chamava
Não, o bloco de notas era o programador de notas e o meu framework que a gente chamava era o front page. E hoje as pessoas têm muita coisa e ainda fala que não quer fazer, que tem preguiça e tudo aquilo. Então, Ângelo, é importante a gente sempre entender a forma que hoje, se você já tem uma expertise que você faz há 25 anos, 30 anos, você pode colocar junto com a IA para ela ser a sua aliada. E outra coisa importante, pegue a IA e monitore dados. Vou dar um exemplo prático aqui, rapidinho. Eu atendi um cliente que ele tem uma base de 10 mil pessoas cadastradas. E aí, pô, como é que eu pego, extraio e vou botar em Excel para estudar 10 mil clientes? Não existe mais isso. O que é que eu fiz? Puxei a base, puxei a lista dele, né, a base, simplesmente peguei o arquivo do Excel, olhei e falei, não, isso aqui eu vou levar 1 dia, 2 dias. Simplesmente o que é que eu fiz? Dividi em 3 etapas. Criei um prompt na IA e falei, eu quero que você faça filtros de clientes que estão desativados 90, 180 e mais de 360 dias. Isso a IA fez para mim em 5 minutos. Imagina eu fazendo isso em Excel. O quanto tempo ia tomar em minha vida? Aplica filtro, não sei o quê. E o que isso fez? Além disso, quando eu peguei dados, eu pude transformar isso em um site e mostrar para o cliente. Um dashboard para ele. Galera, aí, ó, inteligência. E o Ângelo aqui, ó, quando o Felipe falou sobre uma época, eu vi que o Ângelo já se mexeu. Eu dei risada, né? Porque o Felipe contando aí, eu programei já em Fortran, né? Em Pascal, na época do começo da faculdade de engenharia. Basic. Basic, né? Pô, tudo, né? A gente já... Depois foi por C+, né? C++, tal. Então, realmente, hoje acho que a galera que está na faculdade agora, se vê uma dessas linguagens, vai ter um treco. Que hoje está bem mais fácil, né? Ainda bem, né? Também que facilitou. Mas eu acho que é isso que o Felipe comentou, realmente é um desafio, né? E eu vejo muita empresa passando... né, entendendo que tem que usar IA, mas não usa IA de forma estratégica, né? Então, você tem que pensar isso, né? Vejo... vou dar um exemplo para vocês bem prático. A gente está terminando agora um projeto de uma POC, né? Uma prova de conceito usando IA, para revisão de desenho técnico, né? Hoje, um grande problema que as empresas têm, né, que fazem desenvolvimento de produto, de equipamentos, máquinas, né, é a quantidade de documentação que você gera, de desenho técnico. Isso tem que revisar tudo aquilo, né? Então, vai fazer uma máquina de médio tamanho, você vai ter 500 desenhos. Então, imagina o tempo que você perde para você revisar, ver se está tudo certo. E o revisor não pode ser uma pessoa também sem experiência, né? Ela tem que ter experiência. Então, a gente tem esse problema dentro da Forsip, porque a gente desenvolve produto e equipamento para os clientes. Então, a gente tá terminando essa POC, que ela faz o quê? Ela pega os desenhos 2D, que a gente está terminando, e ela vai validar, ver se está com a legenda certa, se está com as cotas adequadas, né, com tolerâncias adequadas. Né? É um problema nosso, porque eu tenho muito retrabalho, às vezes, né? Eu tenho muito retrabalho para o projetista fazer, o revisor olha, corrige, manda para o projetista, e muitas vezes, pelo volume, né? Imagina 500, 600 desenhos numa entrega, eu vou também passar alguma coisa e vai para o cliente. E aí, pior ainda, né? O cliente devolve, eu tenho que ajustar e devolver, né? Então, esse é um ponto que, na nossa visão de estratégia, é evitar o retrabalho, né? Um dos pontos fortes que nós temos, inclusive na nossa cultura, e também do atendimento com excelência ao cliente, né? Então, é um ponto, digamos assim, estratégico para a gente resolver. E aí nós apostamos nesse trabalho que está dando certo e a gente vai começar... agora, semana que vem, a gente já vai começar a usar de uma forma bem forte dentro da empresa. Porque agora era POC, né? Então, usar com cuidado, com receio, né? Agora a gente já validou, então vamos usar de uma maneira mais forte. Mas nesse mesmo programa, eu vi cases, né? O pessoal comentou muito comigo que as empresas não tinham essa certeza. E pior ainda, no meio do trabalho, mudavam o escopo do projeto das entregas, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? É isso que o Felipe colocou aqui, da solução dele. Ela resolve um mega
problema, né? De você estar frente para o cliente e saber responder, saber se vale a pena tu investir ou não no cliente, né? Porque, como ele comentou, você já vai dar ali que não está disposto a comprar. Não, por que tu vai insistir, né? Então, não vai gastar teu tempo nem tempo do cliente. Mas isso tem que vir da estratégia. Será que eu tenho esse problema? Será que eu não tenho? Então, esse é um ponto importante, né, para a gente discutir, né? E aí, com base nisso, né, a IA vai nos ajudar, vai nos acelerar, vai nos deixar mais excelentes naquilo que a gente faz, né? Porque é impossível competir, né? O exemplo do Felipe, é impossível competir na velocidade e na precisão que ela faz, uma vez que ela está bem treinada, bem configurada ali, com prompt adequado, né? Então, é um caminho sem volta, mas o problema que eu vejo hoje em algumas empresas é que as empresas não sabem qual o caminho seguinte, tem uma encruzilhada, qual lado que eu vou, né? Mas eu vejo, então, John, só retornando, então, e isso tem a ver também com o que a gente está falando do FINEP, tá? Porque eu tenho que ter um projeto consistente, porque o FINEP geralmente são projetos de 24 a 36 meses, então também eu não posso ter um escopo que vai mudar a cada mês, a cada semestre, né? Apesar que a IA muda muito rápido, a gente sabe disso, mas o FINEP não está preocupado com a forma, mas sim com o que eu prometi, que é a entrega final, né? Tá? Então, posso mudar no meio do caminho, ok. Hoje eu estou fazendo com uma IA, com uma, digamos, entre aspas, uma qualidade, essa IA vai evoluir, daqui a 6 meses vai ter outra entrega, outra qualidade, mas eu continuo dentro daquela trilha da inovação, que é desenvolver, exemplo do Felipe, um software ali para venda, né, que pegue a questão visual da emoção. Legal, ele pode usar diversos artefatos, diversos caminhos para chegar no resultado final. Isso é importante de falar porque uma das piores coisas para o FINEP, além de você não gastar o dinheiro como você prometeu lá quando escreveu o projeto, é não entregar a parte técnica. É inadimplência técnica. Então, isso é um ponto que a gente sempre reforça para os clientes, que é um dinheiro público, né? E você tem que usar ele com responsabilidade, né? E será cobrado a partir do que tu prometeu lá, das entregas que tu prometeu, né? Então, ponto importante, né? Parece que é básico, mas a gente vê que muita empresa não pensa assim, ter essa estratégia, ter esse escopo, essa definição bem feita, né? Que aí, sem dúvida, né, o projeto vai conseguir ser executado e vai ter uma boa evolução, né? E certamente será um sucesso de mercado. Então a gente já pode pensar já em fazer a Imovision lá para o FINEP. Já podemos avançar essa etapa. Podemos avançar, olha só. Então, tem oportunidade mesmo, Felipe. Eu acho que, mas eu volto, né, a dizer que, claro, né, é um momento de a gente conversar isso aqui, né? Mas só usar o caso da Imovision como exemplo, né? Tem um projeto inovador, claramente tem, né? Como te falei, te perguntei, será que é inovador mundial? Aí, né? Não sei, tu pode nos contar depois, né? Aí tem que olhar para a empresa, como a empresa está, como ela está financeiramente, qual o porte da empresa, para a gente direcionar para o melhor caminho, né? Às vezes, inclusive um projeto que aconteceu com a gente, né? Nós recebemos um projeto, um edital a fundo perdido, escrevemos ele há 2 anos e meio atrás. Era um projeto para você pegar as patentes das universidades, dos institutos, né? E transformar em produto, né? Que é um problema que a FINEP viu. As universidades no Brasil têm um monte de patentes. Fica lá pagando anuidade e não se usa para nada. Então, só vou financiar empresas para transformar isso em produto. Então, nós escrevemos e iniciamos projetos no mês passado, junto com a Universidade Federal Santa Catarina, para desenvolvimento de softwares para CAN, né? Para usinagem, né? Usinagem de metal, né? São 3 soluções bem específicas que nós vamos desenvolver, né, para melhorar a eficiência da usinagem. Escrevemos isso, nós nos preparamos para isso, porque o FINEP, no edital desse, vai exigir que você tenha um corpo técnico competente naquela questão de usinagem, que tenha mestres, doutores. Então, precisa de um arcabouço, né, que a empresa tem um potencial, um capital humano, né, com capacidade técnica e capacidade de gestão para a execução daquele projeto, né? Nesse projeto nós fomos
né, contemplados com 3,5 milhões, né, sendo que 300 mil vai vir do nosso bolso, né, da Forsee, né? E os outros 3,2 milhões vem para o FINEP, vem pelo FINEP, né? Que irão financiar a equipe, irão financiar alguns equipamentos, né? Então, mas só nesse exemplo, né, Felipe? Então a gente se preparou para chegar nesse momento, né? Claro que para a gente é muito fácil, né? Porque um dos nossos serviços, um dos nossos braços, né, da empresa, um dos nossos pilares de serviço é o FINEP, né? E outro braço é a engenharia. Então nós conseguimos unir os dois aí e nos preparamos para chegar nesse momento. Mas o que nós temos feito com muitos clientes é isso, cara, vamos nos preparar. Hoje eu não consigo, beleza, a tua empresa não tem condição de atender os requisitos mínimos, mas vamos preparar, porque daqui a 1 ano, daqui a 2 anos tu vai conseguir, né? Então, ao longo do tempo, as empresas começam a ser habilitadas a entrar e receber esse recurso, né? Porque esse recurso, ele é finito no sentido, o FINEP tem um valor anual, o BNDES também tem um valor anual, mas todo ano se renova e cada ano, né, existem uns novos projetos, né? Aí, Felipe, tua ideia, eu queria perguntar ali, né? A Imovision é uma inovação mundial? É curiosidade? Bom, quando eu construí ela, a gente sabe que a gente faz todas essas soluções que ela seja voltada assim, não para ficar em um território, né? A gente quer sempre fazer uma expansão a mais. Então, é importante a gente entender que quando a gente cria soluções, a gente cria para expansão. Então, eu sempre penso assim, tudo que eu faço, e principalmente hoje com uma volta que a IA tem, a gente sempre pensa para um mercado mundial. Certo, né? Então, não tem fronteira, galera, né? Oi, desculpa. Não tem fronteira, né? Isso é não tem, até porque a gente está na web, então ela não tem fronteira. Um segundinho, peraí, que minha filha aqui chegou, a porta, tá rapidinho, já ao vivo acontece. Um segundo, eu volto. Rapidinho. Um segundo. Enquanto isso, Ângelo, eu vou aqui falar um pouquinho mais sobre o evento, né? Porque esse fomento a projetos... Ao vivo é assim, em casa. Vou aproveitar e falar um pouquinho aqui do evento, Felipe e Ângelo. Sim. Que o evento, ele, além de ser um encontro de conhecimento e proporcionar para as pessoas aprendizado na prática, como vai ser feito o workshop, através de palestras, o Summit de Inteligência Artificial também tem uma dinâmica chamada Dinotank, onde vão cerca de 10 startups a um palco, com 5 investidores avaliadores, onde eles vão fazer o seu pitch e ali vão ter, talvez, uma possibilidade de investimento, né? Como o Dieter falou, um cheque de ouro, vamos conversar depois. E sempre tem uma vencedora. E, além disso, como o Ângelo trouxe, e ligado também à inovação de IA que o Felipe traz, a academia traz muitos projetos para o Summit. Então, tem os projetos acadêmicos dos universitários, eles trazem várias variáveis, vários setores à inovação, à inteligência artificial aplicada. Então, também é um local para a galera conquistar investimentos, tá, galera? E vou aproveitar e falar aqui que o Summit ele é idealizado desde o primeiro ano pelo Dieter Borgert, tá, galera? Que é CEO da realizadora do evento, que é a que assiste, consultoria em inteligência artificial. Realização do Summit também é o Nexus AI Campus, que é dentro do Agora Tech Park, que também é realizador, e o Join Valley. Então, o local do evento é no Agora, tá, pessoal? São 3 dias, 18, 19 e 20, e a gente tem como patrocinadores ArcelorMittal, Armazém Cloud, Unimed Santa Catarina, Conta Azul, Genpact, que é da Espanha, a Sirion Technologies, a TOTUS, ArcelorMittal Brasil, a Condor e a Shoes. A gente tem também vários apoiadores institucionais do Summit, tá, galera? Silva Santana e Teston, advogados, a Hubix, Joinville Convention, a CAT, o Núcleo Tecnológico de Inovação da ACIG, ND+, Certify, Cidade de Joinville, a Zicker, que traz os carros
para o evento, SESI, Senai, IEL, Portal Economia SC, Abria, Ajoperme, Perini Business Park, que é o local do evento, pessoal, onde fica o Ágora Tech Park e o Parque Industrial, e ele concentra 2% do PIB de Santa Catarina. O local do evento, por isso que ele é tão grande e conceituado, também é feito dentro de um local de muita tecnologia e inovação, tá? Então, Perini Business Park, Clube Bora Fazer, que o Felipe também faz parte, né, Felipe? A gente se conhece de lá do Clube Bora Fazer, Fuscal da Advocacia, Coopere, Inovale, Senac Hub, Vino, Joinville, ProStage, Associação Internacional de Inteligência Artificial, Grupo Altec, GC9, Jovem Pan, CERT, Robotics, V0, H5 e a UDESC, tá, pessoal? Então, aqui, valorizar quem apoia esse movimento, também quem constrói, como o Dieter fala, são várias mãos. Temos aqui ainda mais 10 minutos, Ângelo e Felipe. Eu vou trazer uma pergunta minha aqui para vocês, tá? Vou começar aqui com o Ângelo. Deixa eu trocar aqui. Ô, Ângelo, você tem cerca de 20 anos de experiência na didática, né? Em sala de aula, graduação, pós-graduação. Como que tu vê o mundo transformado hoje, essa nova era de IA? Ótima pergunta, né? Eu te digo que já, só para reforçar esse ponto, eu já fui orientador de TCC, mais de 20, não lembro, até perdi a conta, tá? Então, um ponto que muda completamente é isso. Não existe mais desculpa para o cara atrasar o TCC e para fazer mal escrito, tá? Porque isso, a IA, ela já resolve bem, né? Então, porque era um desafio muito grande, né, para os alunos escreverem. Muitos não tinham nunca escreveram, então tem essa dificuldade. Hoje a IA já resolve. Então, eu vejo que o grande ponto, acho que na educação, né, digamos, de faculdade, pensando, né, na formação profissional, você vai se formar na faculdade de engenharia, que são as faculdades que eu dou aula, ou no curso de pós-graduação, também ligado a essas áreas, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Uma coisa que eu sempre discuto, né, quando o pessoal me pergunta, é o conhecimento. A pessoa tem que saber fazer. Então, não adianta achar que a inteligência artificial vai resolver. Ela até pode, mas você, como profissional, você tem que saber fazer. Você tem que saber fazer uma equação diferencial, você tem que saber fazer um cálculo de uma estrutura, você tem que saber resolver um problema de termodinâmica. Não tem jeito. Sempre brinco com meus alunos assim, ó, imagina só, você vai no médico, né? Senta na frente do médico, né, particular ou, sei lá, do SUS, indiferente. E o médico, você explica para o médico o que ele está sentindo, e o médico diz, espera aí que eu vou consultar aqui no meu livro, que eu vou consultar aqui na inteligência artificial. O que tu vai pensar desse médico, né? Você vai seguir as orientações dele, vai tomar o remédio que ele te prescreveu ou não? Mesma coisa é com o engenheiro. Então, você tem que saber resolver, você tem que estar com o conhecimento, né? O que a inteligência artificial vai nos ajudar, e já está nos ajudando, né? Na velocidade que você vai resolver um tema, né? Você vai resolver, em vez de levar uma semana para resolver, para fazer um projeto, eu posso fazer em 3 dias, né? Ou até menos, né? Então, acho que essa é a questão principal, né? E com isso também impacta na forma que você vai transmitir esse conhecimento para os alunos, né? Não faz mais sentido, por exemplo, você pedir para o pessoal, já há muito tempo já, né, eu não faço isso, né, fazer um trabalho teórico, né? Por quê? O pessoal simplesmente vai botar ali e vai fazer vai fazer um prompt, nem vai fazer um prompt, vai pegar e vai pedir para o ChatGPT fazer, vai fazer. Então, você tem que trazer trabalhos desafiadores, né, que usem a questão que o Felipe colocou ali, usem a cabeça da pessoa, né, a informação que está aqui dentro, a forma dele pensar, a forma dele organizar e dele propor aquela solução. Depois, se ele vai usar uma inteligência artificial para compor uma apresentação, se ele vai usar a inteligência artificial para fazer um Word, não é problema, né? Mas isso está fomentando a forma dele pensar, a forma dele resolver o problema, né? E as ferramentas, aí ele vai achar as ferramentas
adequadas, né? Dentro, obviamente, quando eu falo no curso de engenharia, dentro da melhor prática de engenharia, né? Dentro do que é proposto, a forma correta de se calcular, a forma, né, se for uma parte de gestão, por exemplo, de produção, da forma correta de fazer uma gestão, né? Então, a forma correta de se pensar numa manufatura enxuta, né? Então, acho que esses conceitos é que a gente tem que cada vez mais reforçar, né? Gente, não tem mais desculpa, né, para não entregar. E também lembrando que a responsabilidade da entrega não é da IA, né? Até eu ouvi na palestra do Dieter lá no Nexus, você bota todos os dados ali, como o Felipe falou, né? Vai para do Excel, vai para uma IA, mas quando você entrega, no final, a responsabilidade é da pessoa. E tu, Felipe, o que tu viu de mudança? Porque você trabalha nessa questão de inovação com inteligência artificial. E antigamente a gente não tinha isso, ou pelo menos não tinha acesso a isso. Como você vê hoje os novos modelos de negócios que estão sendo feitos, parcerias entre projetos com inteligência artificial, marcas, empresas, né? Como tu vê esse novo mundo hoje? Então, hoje, assim, eu acredito muito, assim, ela chegou para ser a velocidade, mas eu vou bater também, assim, a mesma forma da linha de raciocínio que o Ângelo está falando. É preciso a gente ter a consciência de como a gente está usando ela. O que hoje, assim, eu olho, analiso, eu vejo? O excesso de fake news. Essa disseminação de fake news chega a fugir até de uma forma do extremo, que as pessoas, em vez de usar sua inteligência natural, querem chegar na artificial, fazer qualquer coisa e acha que já está saindo em PhD, pós-PhD e companhia limitada. Então, o que eu gosto muito da IA é isso, a validação da aceleração do processo que ela me ajuda dentro de uma gestão. Então, eu, publicitário, que vem texto, storytelling, um pouco de mídia, campanhas, criar. Eu não vou chegar na IA e falar, faça um jingle para a campanha do Summit. Jamais eu vou fazer isso para o Summit já. A gente tem a consistência de chegar com o nosso rabisco, olhar, analisar e pede uma readequação. Então, isso é importante a gente falar, como a gente sempre vem, readeque o que você está fazendo, tenha consciência, porque eu sempre brinco quando eu estou em sala de aula, eu falo, se você pedir qualquer coisa a IA, ela vai te dar qualquer coisa. Isso aí é fato. Agora, se você souber ter conteúdo, consciência, a forma que você está fazendo e aonde você quer chegar, você vai ter um grande resultado. E hoje você vê a IA não apenas só em texto e vídeo. Ela tem código, a gente tem ela em grandes formações que a gente está fazendo. Então, assim, as grandes empresas, a gente pode falar vamos falar assim, da área de saúde até a aviação, todos hoje estão usando IA. Todos hoje dessa potencialidade que ela tem para que a gente possa ter essa exploração. Então, para cruzamento de dados, a IA para mim é maravilhosamente espetacular, porque eu analiso, vejo, mas com meus cálculos já em mãos, não vou entregar tudo a ela. E uma coisa que a IA acelerou muito para mim, gente, mapa mental. Eu perdia quase, às vezes, 3, 4, 5 dias para desenvolver um mapa mental. Hoje você só dá um tema, faz, pega, já tem um rabisco, ela já te dá tudo pronto, ou então você faz um texto de forma que você quer estruturado, com tópicos e sua base, você coloca lá no notebook da Gemini, já te dá um mapa mental completo, da forma que você quer. Isso para ajudar a psicologia do consumidor é maravilhosamente bem. E só quero aqui finalizar para dar um spoiler, aliás, 2. Eu falo um pouco aqui da minha palestra. Eu vou levar dois cases de sucesso, que um é 100% gerado por IA, que é uma campanha publicitária de uma marca de tênis, eu não vou falar, só fizeram programar e falaram, eu quero assim, assim, e a forma lá que o setor de inovação deles entregaram foi todo feito IA, um lançamento de um tênis. E o segundo é uma empresa de estética que produção, foto, embalagem, design, cor, foi feito 50% com IA
e 50% com o time de produção e criação da empresa. Então, veja que as grandes marcas também já entenderam como que a gente precisa ter a IA ao nosso favor e ter ela como um aliado para a nossa divulgação. Galera, Ângelo, Felipe. Aqui a gente está com 45 minutos de live, está para encerrar, tá? Quero mandar um beijo aqui, ó, para Solange Oliveira, que está dando boa noite. Solange Obrigado. Oliveira, boa noite. Para a Wanda Nicásio de Mello, também boa noite, amiga, bem-vinda. Ângelo me fez me relembrar a época de bancário, a época também de estudos, justamente fazendo desenho industrial, passei com a nota mínima, mas passei, então eu sei o que é imaginar 500 desenhos para poder revisar, Ângelo. E o Felipe também me lembrou o brainstorming, né, o design thinking, que a gente tem que fazer, mapa mental e tudo. Então, galera, a live aqui até que teve conexão aqui, ó, quem sabe role projetos. E assim como aconteceu aqui nessa conversa entre o Ângelo e o Felipe, convido vocês a irem lá no site do Summit de Inteligência Artificial.com, summitdeinteligênciaartificial.com, tá? Conhecerem mais sobre o Summit e adquirirem os seus ingressos que já está quase acabando, tá, galera? Não deixa para a última hora, senão você fica de fora, tá? Tem um cupom aqui, ó, né? Pediram para mim colocar, eu só coloco geralmente nas minhas, vou colocar na do Summit também. Odilon e A10 dá 10% de desconto para vocês, tá, pessoal? Além disso, o Summit tem, no final de cada dia do evento, um espaço exclusivo e reservado para as autoridades, os palestrantes e quem adquirir, os patrocinadores e quem adquirir o ingresso rooftop. Então, ao final do evento, onde você vai ter um tempo maior para poder conversar com as pessoas, fazer aquele networking, ter aquela socialização. Então, galera, se gostaram, já deixa o likezinho aqui para a gente, compartilha ou envia essa live para aquele amigo apaixonado por inteligência artificial, aquela pessoa que tem um projeto que pode ir para o FINEP, para o BNDES, e aquela pessoa que, de repente, quer conhecer a inteligência artificial Emovision do Felipe, tá? Então, eu vou pedir, né, uma palavrinha final, considerações, como está a expectativa para o evento. Vou começar aqui com o Felipe. Pode ser, Felipe? Claro. Como é que está a expectativa para o evento? Eu falo sempre assim, cara, a expectativa, assim, o melhor possível, porque a gente vai estar num evento de ecossistema da América Latina e fazer conexões, fazer contatos, entender. Não vou só para fazer palestra, tá? Vou para estudar também, aprender, que a gente somos aprendizes da vida. Eu sempre brinco que as coisas são engraçadas demais, né? Esse período que eu vou estar em Joinville, no Nordeste, se comemora a famosa, né, festa de São João. Então, eu falo que esse ano o meu São João vai ser diferente, estudando, aprendendo, fazendo palestra, aquilo que a gente ama. Estou muito feliz pelo convite de Éder, também com você, a gente já vem há muito tempo conversando, e quero deixar o recado a todos vocês. Estejam presentes não só no dia 20, mas estejam presentes nos 3 dias do evento, porque vai sair lá com a cabeça assim, turbinada. Então, é uma oportunidade única ter no Brasil esse ecossistema de América Latina de IA, e fora todo o aprendizado, todo o palestrante, todo o workshop e também o network pós-evento. Então, eu já quero chamar aqui todos que estão nos assistindo, todos que vão nos assistindo aqui com essa live, que a expectativa é muito grande, e vou ter o prazer também de mostrar a Emovision, onde vocês vão poder testar diretamente do celular de vocês. Galera, Ângelo, aqui, ó, deixa tuas considerações, manda uma mensagem para a galera. Realmente, o evento, né, se a gente for pensar, 3 dias repletos de temas quentíssimos, né, mais está acontecendo de novo no mundo, né, a gente vai ter a oportunidade de estar participando, de estar contribuindo. E quem vem, né, assistir também vai ter
possibilidade, né, de ter uma alavancagem do conhecimento e do networking, né? Porque a inteligência artificial é um caminho sem volta, né? Quem não aderir, quem não conectar a sua empresa, o seu negócio à inteligência artificial, né, vai ser mais ou menos como na primeira revolução industrial, né? Quem não usava máquina a vapor lá para fazer né, o seu tecido, o seu produto, ficou para trás, né? Então não tem jeito, é uma revolução realmente dentro das nossas empresas, e esse evento ele traz o que tem de mais moderno, que tem mais novo, e com uma grande diferencial, que você vai conhecer as pessoas ao vivo, você vai poder conversar com elas, poder trocar ideias, poder, né, contribuir também, né? Acho que, como o Felipe colocou, é um ambiente de extrema aprendizagem e contribuição mútua, né? A gente vai estar lá na manhã do dia 20, do sábado, fazendo o nosso workshop, onde nós vamos abordar essa oportunidade, então, da inteligência artificial com a oportunidade do FINEP, né? Como a gente faz essas duas casarem, né, e é isso que a gente quer trabalhar lá nessa manhã, né, endereçando esse projeto, ou que vocês, no mínimo, possam planejar isso, se não conseguir fazer nesse ano, no ano que vem, que consigam planejar isso a longo prazo com esse conhecimento que a gente quer aportar para vocês. É isso aí. Galera, então, estamos já preparados já. Já estamos preparados. Preparado, Felipe? Prepara, já estou com contagem regressiva, já estou com mala pronta e tudo, só esperando o dia de embarque. Então eu vou mostrar para a galera que está assistindo a gente agora como foi o Summit ano passado, galera. Se liga. Tão expressivo que rapidamente a gente percebeu que não se tratava apenas de um evento, mas o nascimento de um movimento. Um movimento que conecta, inspira e transforma. A IA não é mais algo distante. É uma tecnologia que já transforma empresas, muda carreiras e desafia de forma como pensamos, criamos e decidimos. Enorme alegria e entusiasmo que damos início ao Summit de Inteligência Artificial do Brasil 2025. Eu acho fundamental ter eventos como esse, especialmente numa cidade como Joinville, porque a gente percebe como a tecnologia impactou tão rápido pessoas e empresas e colocou as pessoas em níveis tão diferentes de compreensão. Que se tornou o maior ecossistema de inteligência artificial só do Brasil e possivelmente da América Latina. Não tenho dúvida de que aqui, hoje, nesses dias que vocês estão se encontrando, terá ganhos, a ciência vai ganhar. Percebemos a importância que um evento como esse tem para um tema que todas as pessoas precisam aprofundar. A presença de vocês é que faz desse evento uma referência. Estou bastante impressionado com o evento, com a quantidade de pessoas, com quem está aqui, com as palestras. Estou impactado com o tamanho do hub do Agoratech. O senhor tem que estar aberto a ouvir essas novas gerações, as ideias que elas têm para trazer para o teu negócio, né? Entendendo que a inovação está todos os dias na porta dele. Um evento fantástico, bastante proveitoso, um evento que tem muito a agregar. O evento foi bastante intenso. E eu estou particularmente encantada com o que eu vi aqui. E a gente tem que parar de achar que não é possível, que a gente não é capaz. Foi uma oportunidade incrível de conhecimento, muito network. Evento maravilhoso e realmente espalhar a palavra de que inovação acontece. O Summit de IA 2025 está sendo excelente. Um evento sensacional de inteligência artificial, onde agrega muito para o ecossistema.
A importância para isso é realmente a gente conseguir trazer cada vez mais novos negócios para dentro do nosso município. O Summit de IA é um evento muito importante, principalmente na cidade de Joinville, né, para a gente movimentar esse setor da inovação e da tecnologia. Isso aí foi ano passado, galera, tá? E a gente se vê, então, nesse ano, dia 18, 19 e 20, em Joinville, Santa Catarina, no Summit de Inteligência Artificial 2026. Valeu, Ângelo, valeu, Felipe, e valeu, galera. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Hoje é uma noite muito especial. Início a um novo ciclo. Estou muito animado para fazer networking de alto nível, fechar negócios e poder pensar em como é que vai ser o ano que vem. Estamos trazendo uma edição com muito mais novidades. Execução que faz acontecer. Expectativa para ano que vem é ser ainda maior, trazer mais inovação, trazer mais IA, entregar mais conteúdo para todo mundo.